Então, gente, vamos começar. Para quem não me conhece, meu nome é Ariane Rodrigues, eu sou engenheira de produção e mês passado comecei com esse projeto. O nome do projeto é A Vida de uma Maneira Simples. E a ideia desse projeto é o que? Ajudar as pessoas de uma forma simples, de uma forma estratégica, a planejar seus sonhos, a planejar sua rotina. Então é isso. Então, nesse mês, no mês passado até o final desse mês, a gente está trazendo convidados aqui todas as quartas, profissionais, com assuntos interessantes para a gente, para o nosso autoconhecimento. E é isso. E hoje a gente está aqui com a psicóloga Thaís Gonzalez. Ela é de Macaé. No privilégio, eu conheço a Thaís já tem 8 anos, né? Desde Macaé, quando eu morava em Macaé. 8 Caramba, anos. é mesmo. E agradeço muito por ter aceito o convite, Eu que agradeço. carinho. E é isso. Então, hoje a gente vai conversar sobre esse tema. A Thaís vai falar um pouquinho dela. E, Thaís, a gente vai fazer um pouquinho diferente hoje. Normalmente a gente estava começando o assunto, o tópico, só que tem bastante pergunta já. Uhum. Então, eu vou Legal. fazer as perguntas e aí você vai andando com o tema, se você Tá, concordar assim, tá? E claro. Uhum. então é isso, sim, galera, eu quero te pedir aí, quem tá aí agora, né? Pega essa setinha, essa flechinha, encaminha pros amigos, sabe? Porque é um assunto, ainda mais nesse momento que nós estamos, é um assunto muito importante pra gente. É um momento de a gente entender um pouquinho mais, identificar alguns sintomas, enfim. Então, encaminha para o amigo e participa, que é um bate-papo, né? Sou eu e a Thaís conversando. Eu, a Thaís e vocês. Então, é importante. Sim. Mandem perguntas e conforme Thaís for respondendo as perguntas que eu já tenho aqui, que algumas pessoas mandaram na enquete que eu fiz, a gente também vai acompanhando aqui e vai respondendo as perguntas de vocês, tá bom? Então vai. Então vamos lá. Então se apresenta, Thaís, um pouquinho, fala de você e aí a gente começa. Então, gente, primeiro, obrigada pelo convite. Tô amando seu perfil, tá? Tô acompanhando, tô achando incrível. Meu nome é Thaís, eu sou psicóloga. A minha abordagem é Gestalt terapia. Não é uma abordagem muito conhecida, né? Normalmente as pessoas conhecem mais a comportamental, a psicanálise, mas a Gestalt terapia é uma abordagem que tem uma visão do homem na sua totalidade, né? Então, primeiro, assim, até para a gente falar sobre isso, a Gestalt, ela não olha o humano como, por exemplo, como a sua doença, mas como um ser para além da sua doença. Você tem uma doença, mas você não é a sua doença. Então, é isso. Muito interessante, eu tenho acompanhado e, gente, segue a Thaís lá. Ela sempre coloca muitas coisas muito interessantes, é muito bacana. Então tá, a primeira pergunta é: o que Ai! afinal, o que é a ansiedade? Então, gente, então, como eu disse, eu vou falar a partir desse lugar, né, enquanto Gestalt terapeuta, a partir da minha abordagem, né? Então, o que que é a ansiedade? Primeiro, entender que a ansiedade ela é parte integrante da vida, né? O fato de você, a todo tempo, todos os dias, né, encontrar com o inesperado, né? Porque a gente não sabe como que vai ser o dia de amanhã. Ainda mais nesse período que a gente está vivendo, né? Cada hora muda tudo, acontece um monte de coisa. Então, só o fato de eu ter uma ideia de que eu não sei o que vai ser amanhã já traz uma ansiedade, né? Já traz uma sensação tipo assim, caramba, eu não sei, é um desconhecido. É, E aí, quando a gente pensa numa vida que já é ansiogênica por si só, pessoas que têm. Eu até vi no post que você fez, Ariane, da nossa live, que uma pessoa perguntou, né? Como que é isso, né? Como que faz o diagnóstico? E, na verdade, assim, existem pessoas que já têm uma predisposição genética, histórico, né? Na família, para ter ansiedade. E, às vezes, as situações, tipo, como uma quarentena da vida, assim, uma situação de incerteza, ela potencializa, né? Então, eu diria que a ansiedade, Ariane, é uma excitação contida. Então, eu fico agitado pelo que está por vir, só que eu não dou rumo para aquela energia. Eu não dou direcionamento. Eu contenho ela, eu fico com ela ali.
sabe? E todas as nossas emoções, quando a gente fala em emoções, a gente fala em energias. Porque a energia, o que ela faz? Ela, de alguma forma, muda, traz sensações, traz movimento. Então, a ansiedade, a gente pensa como uma agitação, né? Porque ela nos agita, ela nos faz ficar meio assim, sabe? Só que a ideia é direcionar essa excitação e não reprimir ela. Então, acho que eu diria que seria isso. Então assim, a ansiedade, todo mundo tem ansiedade. Claro, é como se fosse, sabe, Viver Divertidamente? Uhum. Não, Já viu esse filme? Nunca não, viu Divertidamente? Esse não. filme fala das emoções, né? Das emoções básicas: alegria, tristeza, nojo e medo. Essas emoções, elas são constituintes do humano. Todo mundo sente medo, todo mundo sente alegria, todo mundo sente nojo e todo mundo sente ansiedade. Então, ele é constituinte do fenômeno humano, né? Faz parte da vida. Entendi, entendi. Então, assim, a próxima pergunta seria exatamente essa, né? A ansiedade, se ela é uma doença, né? Então, Então, a gente pode. Desculpa, você falar? é isso. A gente pode estabelecer limites, né? É, até que ponto é saudável? Até que ponto faz parte, né? Então, a gente pode pensar, então, Ariane, assim, vou fazer uma prova amanhã. Estou ansiosa no sentido de ter expectativa para o que vai ser essa prova. E aí, faço essa prova, fui bem, ou não fui bem, ok, tipo, cessou, né? Mas quando a ansiedade se torna uma coisa que me leva a um ponto de eu não conseguir nem fazer a própria prova, me dá o branco, me dá nervoso, me dá aquela taquicardia, aquela coisa doida, aí a gente pode considerar uma ansiedade patológica, né? Então, uma ansiedade patológica, eu costumo dizer que emoções são como folhas ao vento. O problema é quando a emoção, ou seja, elas vêm e vão, né? O problema é quando a emoção ela faz assim, ó, pega as estacas. Gostei disso, Oi? eu vou aqui, eu gostei disso, hein? Ah, A ansiedade, anota é, o seguinte, hein? A ansiedade é como folhas ao folhas vento. ao vento. Não só a ansiedade, mas todas as emoções, né? Porque a gente sente medo, a gente sente raiva, a gente sente alegria, excitação, enfim. Então, só que qual que é a questão? A questão, Ariane, é quando ela se instala. Quando ela pega as estacas dela e, tipo assim, vou morar aqui. E aí, o que acontece? Se torna um muro, né? Se torna uma coisa que está instalada em você. Uma coisa que criou raízes, talvez, em você, sabe? Entendi. Tipo assim, eu tava ansiosa. Tava aqui antes de começar, eu falei, meu Deus, vamos lá, esse bate-papo. É uma ansiedade natural, uma Sim, ansiedade normal do homem, né? Tipo, normal. Enfim, então sim. vamos lá. Tem uma pergunta aqui assim, deixa eu botar aqui para você ver. Os sintomas sempre é mal-estar, falta de ar, temor de morte. Uhum. Então, assim, gente, Então, deixa eu falar a pergunta, porque o pessoal não vê a pergunta, né? Então, assim, a próxima pergunta é aqui: os sintomas da ansiedade, que é, sempre o mal-estar, falta de ar, temor pela morte? Essa é uma pergunta que foi feita. uhum. Então, Ariane, na verdade, assim, como eu disse, as emoções são como folhas ao vento, vêm e vão. É, a gente, assim também as sensações, elas são experimentadas de formas diferentes, são experienciadas de formas diferentes. Existe um padrão, né? Não sei se você já ouviu falar do DSM, que é um manual de transtorno diagnóstico, que ele pega algumas patologias e fala, olha, transtorno de ansiedade generalizada, tremor, taquicardia, vontade de desmaiar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tem um padrão, sim, mas não é sempre assim. Porque como você disse assim, ó, antes de começar eu tô ansiosa, mas você não estava se sentindo mal, eu acho, né? Não estava se Não, sentindo mal. só Eu meu tava... coração estava disparado. Falta de ar. Então, eu, por exemplo, eu sinto louco isso, eu sinto uma fraqueza nas mãos. Tipo um suor, assim, uma sudorese, Uhum. uma coisa assim. Então, claro que sim, segue alguns padrões, mas não é igual para todo mundo. Então, a ansiedade patológica pode ser que ocorra isso, esse mal-estar, essa sensação de morte, mas a ansiedade da vida, né? Talvez não, talvez é só esse uma coisa meio que ok, sabe? Você consegue viver com isso, sim, Mas é mais ou porque, menos. então, vou falar da minha vida, né? Tipo, sei Uhum. lá, 2 anos atrás, eu tinha.
eu tava com... Acredito que seja ansiedade, né? Meu coração disparava de uma forma que eu não conseguia dormir. Eu deitava, eu botava uma música, orava e meu coração disparava. Só que aí eu, né, enfim, entra em outros aspectos. Mas eu acredito que tenha sido a ansiedade. Eu não cheguei Sim. a ir para médico, eu não cheguei para psicólogo, mas muitas vezes as pessoas ficam assim. Tipo, ainda mais Sim. nesse período agora, né? Eu já escutei muitas pessoas falando que estão, tipo, vão dormir e não conseguem dormir. Tipo, ficam até 3 da manhã e o coração dispara. E como é que vai saber? Porque muitas vezes as pessoas têm esse sintoma, mas fica assim, não, mas eu tô normal, né? Porque as pessoas têm Uhum. muito. Eu até falei isso na primeira live que eu fiz aqui, que foi com a Rayane também, psicóloga, e, e a Ela tá gente aqui, falou eu acho. isso. Ela tá online. E a gente falou sobre isso, que as pessoas têm muito preconceito em relação a procurar um psicólogo, não, Sim. eu tô bem, sabe? Demoram a buscar ajuda. Então, assim, eu queria saber qual o momento, quando é que a pessoa fala assim, cara, não tá normal isso. Tem algo Sim. estranho aqui. Em que momento? Tem algum... Sim. Assim, é claro que às vezes tem gente que sustenta por muito tempo o mal-estar. E hoje eu ouvi de uma paciente, ela disse a seguinte frase: eu me acostumei a me sentir mal. Eu me acostumei com o incômodo, né? Então, quando a pessoa se acostuma, ela, enfim, ela não consegue nem perceber muitas vezes o seu desconforto, o que é um desconforto, que pode ser diferente. Então, muitas vezes a gente tem uma consciência, Ariane, despertada pela dor. Às vezes, para as pessoas precisa doer para elas se colocarem nesse lugar de, caraca, preciso de alguma coisa a mais, preciso de uma coisa para além, sabe? Então, na verdade, eu não consigo te dizer um momento. É um momento que dói, é um momento que incomoda. Não precisaria ser assim. Eu tenho até um post no meu Instagram que eu digo assim: a consciência é despertada pela dor. Às vezes você tá com um incômodozinho, mas às vezes você precisa parar de andar para você ir para o médico olhar o que é isso. Por que não foi olhado antes? Então, a Gestalt terapia tem um conceito chamado aqui e agora. É o tornar-se presente. A ideia da gente sempre voltar, sabe, para o momento presente. E a gente não. Porque muitas vezes a gente ou é sequestrado pelo futuro ou pelo presente, pelo passado. E aí a gente perde o que a gente tem nas mãos, o que a gente pode fazer, que é o presente. Verdade. Verdade. É que nem quando a gente tá não só nessa situação da ansiedade, né? Isso muitas vezes a gente deixa até um sintoma que o corpo dá, porque o corpo ele nos entrega sinais. E muitas vezes a gente Sim. simplesmente fala assim, não, depois, tá tudo tranquilo. Ignora. Eu vou depois, e vai ignorando. E quando chega, quando você vê, você vai no, né, fazer um exame, já tá avançado, já tá em uma situação que E é Ariane, complicada. sabe o que eu percebo também? A gente, o ser humano, nesse contexto, né, que a gente vive hoje em dia de correria e tudo mais, a gente tem dificuldade de estabelecer limites, sabe? E quando eu não sei o meu limite, eu extrapolo ele toda hora. É como se eu tivesse esse copo aqui e eu fosse enchendo de água. Eu sei que aqui acaba. Se passar daqui, transborda. Então é como se eu fosse esse copo e tivesse assim, ó, debaixo da torneira de água, assim, ó. E o que é esse transbordar? Esse transbordar é o seu corpo. Eu falo assim, eu preciso dar conta disso aqui, que tá demais. Então você começa a sentir dor. Você, de alguma forma, o seu corpo vai pedir a tua atenção, Você sabe? vai extravasar de alguma forma, vai pedir, o corpo tá pedindo ajuda, né? Ei, para aí um pouquinho, Somatizando. para um pouquinho. É que nem quando acontece assim, né? As pessoas tá naquela batida de trabalho, e aí tem uma hora que a pessoa não para, férias, não para o momento de Sim. relaxar, e o corpo simplesmente realmente começa a dar sinais, e a pessoa ou vai direto pro hospital. Só dessa forma que a pessoa para muitas vezes, né? E Infelizmente. o que É o que eu você gosto. falou, né? Pela dor. Sim. E o que eu gosto sempre de perguntar, Ariane, não é, por que você faz isso? Mas para que você faz isso? Como é viver assim? Isso é forte, Sabe? hein? Isso é forte, hein? Né? Eu faço isso porque, né, eu tenho que trabalhar, eu tenho muitos motivos. Mas, de fato, o que é importante para você que você sustenta um lugar tão dolorido, tão difícil, tão incômodo, sabe?
É verdade. É verdade, muito forte isso, hein? Forte. A ansiedade é uma doença psicológica? Essa é a próxima pergunta. Sim e não. A gente tem ansiedade patológica. Não, psicológica sim, né? Porque a parte da cabeça, não parte de nenhuma outra parte do corpo, né? Mas sim, é uma doença de origem psíquica. Mas, como eu disse, existe um limite aí, né? O que é patológico, o que é normal, o que é patológico, né? O que é, enfim, da vida e o que é, de fato, uma coisa que você é paralisado por aquilo, você é guiado por uma ansiedade. Gente, vão mandando perguntas aqui também, tá? Eu tô respondendo as perguntas que foi me mandado no questionário que eu botei hoje mais cedo. Mas vão perguntando aí coisas que vocês estão sentindo, sintomas. Espero que ninguém esteja ansioso aqui. Tem mais sintomas? Aqui, ó. Essa pergunta é mais ou menos que a gente até já conversou aqui, ó. Me identifico com a maioria dos sintomas, né, de ansiedade, mas não me sinto doente. O que quer dizer? Nossa, que interessante isso. Na verdade, o que é para essa pessoa se sentir doente, né? Porque, na verdade, ela falou que se identifica com a maioria dos sintomas. Então, ela falou me identifico, né? Então, é como se isso fizesse parte de quem ela é. Identificar me vem muita sensação de identidade. Então, me parece que isso é comum para ela, né? Então, na verdade, é exatamente isso. Saber se você já se acostumou a se sentir mal, porque se os sintomas, ninguém gosta, eu acredito que ninguém gosta de se sentir mal, né? Ninguém gosta de se sentir agitado, com formigamento, essas coisas todas. Então, a questão é, assim, ok, ela não se sente doente, mas isso, o que quer dizer ela conviver com isso que é tão incômodo, com isso que causa tanto mal-estar, né? Eu não sei o que dizer para ela. Eu acho que talvez se isso incomoda ela, se isso causa algum desconforto, acho que uma terapia aí seria válida, né? Para saber se ela já se acostumou. Não, você não precisa se sentir doente, sabe? A ideia não é eu ficar procurando, sabe, diagnóstico. A ideia é eu elaborar, sabe? Eu organizar as coisas. Se eu vejo que tem alguma coisa diferente, peraí, o que é isso? Sabe? Fazer contato com isso que é diferente. A gente volta para aquilo, né? As pessoas procuram um psicólogo só se alguém falar ou algum médico indicar, ou quando você está extremamente já desesperado, você não tem o que fazer, você vai para o psicólogo. Mas não necessariamente, você não precisa procurar um psicólogo, fazer uma terapia, não somente nesses momentos, né? É a questão do autoconhecimento, é a questão de... Eu falo por mim, eu tinha muito preconceito e eu quebrei isso, sabe? Realmente é o momento que você se conhece, porque é feito questionamentos, igual você falou aí agora, o como, o porquê, o que te motiva a sentir isso, né? É interessante, vai você refletir, né? Sim. Tem uma pergunta Porque o porquê, Ari, o porquê ele me vem muito uma ideia, tipo assim, de explicação, sabe? Tipo assim, ó, o que é isso aqui? É uma caneta. O que a caneta faz? A caneta escreve, mas por quê? Porque é uma caneta e ela foi feita para isso. Parece que não tem mais nada. Ok, parou aqui. E o para quê implica em função. E essa função, ela leva a tantas outras coisas. Para que você se coloca nessa condição de sustentar lugares incômodos? Igual a gente está falando muito aqui de mal-estar, né? Então, caraca, puxa uma vida inteira aí, né? Verdade. E é o que motiva as pessoas, né? A gente Isso. tudo tem um motivo, né? O que gera isso no coração daquela Nenhum pessoa. significado é um significado isolado. É aquilo e ponto. Sempre tem alguma coisa, uma ramificação aí. O Marcolino escreveu aqui pra gente. Eu percebo que os dias que eu planejo como será o meu dia com as atividades diárias e horário, eu passo a ficar menos ansioso. Exatamente, eu sou assim também. Você é assim também? Cara, é engraçado. Eu tenho uma cliente, uma paciente, que ela é o oposto. Eu li assim, ela é uma pessoa que ela planejava a semana inteira, tipo, todos os dias, todos os horários. Só que aí ela não conseguia fazer nada.
Porque é muito legal, porque cada um é de uma forma. E a ideia é você saber o que é possível para você, o que funciona para você. O que funciona para você não funciona para mim. E essa é a beleza do negócio, a gente se ajustar criativamente, a gente criar a partir daquilo que eu sou e daquilo que é possível para mim. Exatamente, somos Também únicos. sou assim de escrever. Somos únicos, né? Cada um tem uma identidade, cada um tem um DNA. Então, e aí, se eu falasse assim, deixa eu dar uma dica aqui, ó, para você amenizar a ansiedade, escreve no papel tudo que você tem que fazer. Aí tem um monte de, talvez vamos dizer que minha paciente estivesse aqui assistindo. E ela, caramba, mas eu já faço isso e não consigo. Então não tem essa de uma coisa só. Existe uma coisa para cada um, né? Cada um. Eu gosto de enquanto eu não planejo, enquanto eu não sinto e escrevo tudo que eu vou fazer, eu não sossego. Não, eu fico agoniada. Então, eu sou uma pessoa ansiosa, sabe? Então, eu preciso escrever para controlar essa ansiedade. Vamos para a próxima pergunta aqui. A próxima pergunta é: eu acho que você já falou um pouquinho isso, né? Mas, enfim, a pergunta é: qual a diferença entre ansiedade e transtorno de ansiedade? Entra naquela questão que a gente falou, né? Do normal e do patológico, né? A Nath escreveu aqui, ó. Eu sou assim também, preciso anotar tudinho. Me sinto com a mente organizada quando escrevo. Eu também. Sabe por quê? Porque a ideia que eu sinto é que quando eu não escrevo, parece que eu fico mais nervosa. Tipo assim, eu tenho que fazer um negócio e se eu esquecer de fazer isso? Aí a ideia de escrever pra mim é tipo assim, tá ali. Eu sei o que eu tenho que fazer, entendeu? Exato. Aí, pra mim, né? Cada um tem a Lade, não sei falar seu nome. Lade. Eu estou com meu marido na CTI por conta do Covid. Tenho sintomas leves, mas os horários que eu vou receber o boletim médico surgem todos os sintomas do Covid. Como separar cada situação? Mas eu não entendi direito a sua pergunta. Vamos lá. Estou com medo. Deixa eu ler de novo. Estou com medo. Estou com meu marido na CTI por conta do Covid. Tenho sintomas leves, mas os horários que vou receber o boletim médico surgem todos os sintomas do Covid. Eu acho que é nos horários que eu vou receber o boletim, eu sinto. Mas quando nos outros horários é isso. Só confirma se é isso mesmo. Eu acredito que é isso. Escreve aqui, Lade, se é isso mesmo que a gente está entendendo aqui agora. Isso pode ser totalmente psicológico. Totalmente. Eu mesma, menina, esses dias eu tava assim, tô com dor de garganta. Acho que eu tô com dor de garganta. E aí eu comecei a ficar... E aí eu tipo assim, eu fiquei e me passou. E depois começou a aumentar essa dor de garganta. Então, gente, vocês não têm noção da potência que a gente tem sobre o nosso corpo, tá? A gente se move por aquilo que a gente acredita, ansiedade, separar a ansiedade dos sintomas. É difícil separar uma coisa da outra, né? Porque, na verdade, o fato de você ter a possibilidade de estar com coronavírus já envolve um medo, né? Já envolve um desconhecido. O que você vai enfrentar? Como é que vai ser daqui para frente? Então, na verdade... talvez não... Está tudo misturado, né? Essas duas coisas estão misturadas. A ideia eu costumo dizer que a gente tem duas opções diante do caos. Ou a gente passa por ele, ou a gente se torna ele. Então, passar pelo caos, atravessar o caos é fundamental. Porque senão, se a gente não usar as situações que acontecem na nossa vida para crescer, a gente fica no mesmo lugar, sabe? E a gente mantém e a gente automatiza e aumenta tudo. A ideia atravessa essa situação, sabe? Passa por isso, sabe? Porque isso é uma coisa muito difícil. Eu não posso imaginar. Se eu dissesse que eu posso imaginar, eu estaria mentindo porque eu não posso, porque eu não estou no seu lugar. Então, eu não sei como é para você vivenciar tudo isso. Mas acolhe a sua ansiedade, acolhe o seu medo. Porque quando a gente reprime, porque a Nala não tá aqui, mas a Nala, imagina que a Nala é ansiedade. Ele é super agitado. A Nala é minha cachorrinha. Se eu abraço a Nala e aperto ela assim, ela vai fazer assim, ó. Ela vai querer sair. Então, de alguma forma, eu tô reprimindo ela, eu tô segurando, tô contendo ela. E a ideia
não é eu segurar ela, a ideia é eu acolher ela. Eu acolher ela direitinho aqui no meu braço, olhar para ela, saber o que ela é, saber, de repente, o que ela precisa. O que é o acolhimento? Atenção e espaço para expressar os seus sentimentos. Se você não se dá espaço, é muito complicado. Rapaz, tá me fazendo refletir bastante. Eu também, gente. E aquilo, sabe, Thaís? Eu tava escutando esses dias e é uma coisa assim, o medo é você ser corajoso, né? Não é que você não tenha medo, é você enfrentar o medo. Então isso é para tudo para nossas vidas, né? Independente do que você tem, que você passe, que você vá, que você acomode, né? Como você falou. Eu diria, Ari, que ter coragem é agir para além do medo, assim, ainda que ele esteja presente, sabe? Porque na coragem existe medo, só que o medo não sobrepõe, não está acima da coragem. O medo ele está num lugar abaixo e a coragem está num lugar mais alto. A sua vontade de vencer, de atravessar, de desbravar é maior do que o medo. Quando o medo é maior, você não faz nada, você se mantém. Você fica no mesmo lugar. Quando a coragem se sobrepõe ao medo, você mobiliza energia e você vai de encontro. Verdade. Né? O que você precisa, o que você quer. Verdade. O Tiago, na verdade, a Marcela, ela escreveu, a Marcela é psicóloga também. Vivemos numa sociedade agitada e se não estamos nessa mesma agitação, parece que estamos sendo bons o bastante. Isso gera ansiedade. Muito. Cara, isso é muito verdade, Thiago. Ele é psicólogo também? Não, na verdade... Marcela. É a Marcela. A Marcela. Nossa, é muito. Porque sabe a sensação que dá é que você não tá indo no fluxo. É igual, tipo assim, nessa quarentena, todo mundo fala, vocês estão comendo muito também? E aí tem um monte de meme, né? Eu ouvi um meme muito engraçado, assim, que a mulher falava que ela comprou comida para 15 dias e a cada notícia ruim era um lanche. Gente, eu morri de rir com isso. E aí fica uma coisa que é assim, se você não está comendo, tem alguma coisa errada, né? Tipo, você deveria estar comendo. Então a gente cai tipo assim, mas eu não tô comendo. E às vezes eu passo a fazer porque todo mundo tá fazendo também, sabe? A gente às vezes não se dá conta disso, mas lá no fundinho, tudo bem, eu posso comer a mais, né? Eu posso, né? Tá todo mundo fazendo, eu também vou fazer. E não precisa ser assim, né? Exatamente, é verdade. A gente fala assim, não, vamos, tá todo mundo, produzindo, eu preciso ser produtiva. Isso serve para os dois lados, né? Ao mesmo tempo que tem muita gente ociosa nesse tempo, tem muita gente que está fazendo muito e a gente às vezes se sente na obrigação. Vocês estão... Voltou. Ari, isso que você falou, eu falei no Instagram, acho que essa semana. Eu falei uma coisa que eu tava pensando, assim, sobre mim, né? A gente precisa ser o nosso próprio ponto de partida. Porque às vezes o nosso ponto de partida é o outro. Então, se o outro tá produzindo, também tem que produzir, hein? Se o outro tá comendo... Peraí, se ele tá fazendo, também tem que fazer, hein? E assim... Quando eu coloco o outro como meu ponto de partida, eu não considero as minhas limitações. Eu não considero as minhas fraquezas e o que eu sou. Não é possível para mim fazer exercício físico todo dia. Mas é preciso, eu sei que é. Eu tô sentindo essa necessidade, então tô fazendo um dia sim, um dia não nesse momento. Talvez eu vou aumentar esse ritmo, mas eu preciso estar atenta ao que é possível para mim. Senão eu extrapolo os limites e ao invés de ajudar, eu atrapalho. Eu fico pior ainda porque eu me sinto frustrada de não estar conseguindo o que o outro consegue. Exatamente, a gente se compara, né? E aí a gente volta para aquilo que a gente falou já, que é a questão de você ser único, de você ser especial, né? Você tem sua identidade, cada um tem sua personalidade. Sim. Volta na live que a gente teve no início, que em relação aos temperamentos, né? Cada um tem um temperamento, cada um tem um jeito de reação diferente, né? A gente não tem que se comparar com o outro. E a Simone tá falando, me permite um descanso, gente, a pausa. Tipo assim, ela é super necessária. Não, é porque você não ouviu o que ela escreveu antes, Thaís. Lê o que ela Simone? Eu produzo para não ficar ansiosa.
Ah, sim, eu produzo para não ficar ansiosa. Então, Mas, olha só como que para ela é de uma forma, para você é outra, para mim é outra. Mas até na produção, o descanso é necessário. Sempre é necessário pausas. com certeza. É importante. Caroço, mestre Caroço de Estela Maris, meu pai. Ele falou, Ah, mestre de capoeira, ele falou, atividade física ajuda muito. muito, muito. É direcionar a energia. Se a sua energia tá ali solta, ó, aí você vê televisão, aí fica, ai, que saco, não é isso que eu quero. Aí você vai comer e fala, ai, não é isso que eu quero. Entende? Então, às vezes, a atividade física, você vai de encontro ao que você precisa, que é, às vezes, movimento. Movimento é saúde em todos os sentidos. Movimento intelectual, movimento mental, movimento físico. Então, é preciso que a gente se estabeleça, sabe, o que a gente quer fazer, o que a gente precisa fazer, porque senão a gente fica muito assim solto, e aí vem o tédio, né? Aquela energia que tá ali, mas não tá indo para lugar nenhum. É verdade. Verdade. Então é isso, gente, ó, façam atividade física. Coloca aí na meta aí 2020, eu tô nessa. Vou escrever, comecei com as minhas caminhadas. É, isso aí. Vamos para a próxima pergunta aqui. Crianças também sofrem ansiedade? Podem sofrer Sim. ansiedade? Sim, e com a criança, muito assim, tipo, muito mesmo. Mas a criança tem uma forma muito diferenciada de se trabalhar, né? A gente trabalha com o lúdico, com a brincadeira. E a criança não sabe chegar e falar pra você, tia, eu tô me sentindo ansiosa. Às vezes a criança consegue elaborar isso. E às vezes ela expressa a raiz, a emoção reprimida da sua ansiedade na brincadeira. Então, às vezes, ela nomeia, tá, vamos brincar aqui de boneca. Qual que é o nome dessa boneca aqui? Ah, é fulana. E como é que a fulana é? Tá, o que a fulana faz? E aí você vai vendo a organização do mundo. Por isso que é tão importante o brincar para a criança, né? Você consegue ver a organização de mundo daquela criança, né? E aí ela vai elaborando, ela vai construindo, e aí o terapeuta vai lá guiando, né? Legal. É que nem tem a questão do desenho também, né? A criança fala muito através do desenho, né? Não sei se Ah, é muito legal. Faz parte do lúdico também, né? legal. Para as mamães aí, Camila. observar aí os filhinhos, né? Então vamos para a próxima pergunta. É possível curar a ansiedade com métodos alternativos? Acabamos de responder, né? Como esportes, enfim. Energia, direcionar a energia, dar um rumo para a energia. E às vezes, não necessariamente procurar uma coisa para fazer, porque aí a gente pode entrar numa coisa de se ocupar, né? E aí a gente vai colocando uma coisa em cima da outra. Então imagina que tem sei lá, uma coisa ali que é importante para você, e aí você vai colocando um monte de coisa em cima, né? E aí você tem que tirar depois tudo para, enfim, ir de encontro a isso. Então, às vezes, a gente tem que só ficar atento se eu estou me ocupando ou se eu estou direcionando, se eu estou fazendo alguma coisa com aquilo que eu sinto. Porque você está ocupada não é ser produtiva. Exatamente. Porque às vezes a gente quer ocupar espaço porque a gente não tem muita. A gente foge do vazio, né? É o que eu vejo, as pessoas começam a planejar e aí falam assim, não, eu vou planejar, eu vou ocupar minha agenda. Todos os horários, full, eu tô muito ocupada. Mas isso não significa que você está sendo produtiva, né? Então, é a mesma coisa, você não está significa que você tá direcionando a sua energia para o lugar correto, né? Você só está ocupando ali espaço, né? Desnecessário. Sim. Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é: ansiedade é contagiosa? Olha, eu diria que sim e não. Porque depende de como é a sua saúde mental, muitas vezes, né? Se você é uma pessoa que se mistura muito com o meio, no sentido de não conseguir se diferenciar, sabe? A gente é afetado o tempo inteiro. Eu tô te afetando, você tá me afetando. E aí, o que eu faço com esse afeto? Eu pego o que é bom pra mim, que eu considero, e descarto o que não é. Então, é igual quando, enfim, acontece uma situação, ou você recebe um comentário, você não precisa se tornar o comentário, você pode se separar, se diferenciar dele, sabe? Então, se eu sou uma pessoa que não consigo, talvez, me diferenciar, no sentido de saber quem eu sou, sabe? De ter autonomia,
eu, eu consigo não ir junto como é que chama? Que as pessoas falam? Com a boiada, não. Com a manada, sei lá, o que você fala. Não é efeito manada, sabe? Não ir junto com a galera. Então eu consigo me diferenciar. Agora, se eu sou aquela pessoa assim, ó, que tudo me afeta, que tudo me mistura, que eu não sei o que é meu, o que é do outro, é contagiosa. É igual você, sabe, quando, ó, você é uma pessoa muito alegre. Eu imagino que você perceba lugares que não são alegres. E como que isso é forte, né? Tipo, isso você fica assim, nossa, mas calma aí. Só que isso não te faz deixar de ser quem você é. Talvez te faça maneirar, te faça se ajustar criativamente àquele cenário, mas não faz mudar quem você é. Entende? Então não é contagioso para você, porque isso é você. Você é alegre, ponto. Exato. Isso eu acho que depende muito da pessoa também. É o que você falou, né? Depende da pessoa. Porque tem pessoas que são realmente influenciadas, né? Em todas. Sim, eu diria que, na verdade, que todo mundo é influenciável. Mas a ideia é afetos. O que é afeto? Afetação. A gente está falando de afetação. Algo que chega para você e chega para mim. A ideia é, a partir disso, o que eu faço? Eu me torno isso ou eu vou separando? Assim, isso eu quero, isso é bom para mim, isso não é. E isso precisa de uma percepção de si, um autoconhecimento, né? Porque senão você aceita tudo. E você engole tudo que te dão. Fala aí, galera, o que é que vocês acham? Se a ansiedade é contagiosa ou não? Manda aí pra gente saber a opinião de vocês. Enquanto isso, a gente vai para a próxima pergunta. Ansiedade é depressão? Qual é a relação entre elas? Boa. Então, a ansiedade, ela pode desencadear uma depressão, sim, né? Porque a gente já... E até os remédios que você, psiquiatra, né, psicotrópicos que você toma quando você é ansioso, que o psiquiatra te passa, muitas vezes você vê que são antidepressivos também. Não sei se você já se deu conta disso, né? Então, normalmente é ansiedade e depressão, né? As pessoas meio que juntam uma coisa só. Mas ansiedade não é depressão, mas ela pode desencadear a depressão. A questão é sempre, se eu não consigo manejar, eu não gosto de você falar que parece uma coisa meio mecânica, mas tá, eu vou usar ela. Se eu não consigo manejar, gerenciar, lidar com essa ansiedade da vida, ela é como se ela fosse somatizando, sabe? Como se ela fosse... Tudo começa a aumentar, sabe? Então, e aí vira uma bola de neve, sim. Passa para lá. Acredito que é contagioso, sim. Seres humanos são influenciáveis total. Mas é o que eu disse. Quando você consegue se diferenciar, você não se mistura tanto com o outro. Quando você sabe o que você quer e o que você não quer, aí você consegue se separar, sabe? Nesse sentido. É quando todo você... mundo é influenciável, velho. Acho que assim, você sabe quem você é. Aí sempre volta pra identidade, sabe? Eu acho que tudo é identidade. Tudo começa nisso. Você saber quem você é. Porque quando você sabe quem você é, tá bom. Eu tô aqui, mas eu não sou essa pessoa. Eu sei quem eu sou. Né? Marcolino, é o que a gente estava falando aqui em algum momento. Existe um caos. Existe situações na vida que trazem caos. Ou você atravessa, não quer dizer que você não vai passar por ele, você vai. Quando a gente pensa em atravessar, a gente passa em passar por. Mas é diferente de você se tornar, você pegar aquilo e assumir como seu. Eu respondi da ansiedade e depressão. Eu falei que pode vir a ser, né? Que não necessariamente Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é mais ou menos para uma quase nutricionista. Assim, cadê? Simone, responde aí pra gente. A ansiedade pode ser falta de vitamina? Essa é a pergunta. Sabia que eu tava pesquisando esses dias sobre isso, porque uma pessoa me perguntou no direct para eu falar a relação entre a alimentação e a ansiedade. E aí eu até falei com a minha mãe, mãe, olha só a pergunta, o que você acha e tal. E aí existem sim algumas vitaminas e até alguns alimentos que podem trazer... Cíntia, vê se eu tô falando besteira. Serotonina, né? Que são coisas
trazem alegria pra gente, trazem prazer e tal. Mas envolve muito alimentação, sim. Porque quando eu penso em nutrir, Ariane, eu penso em nutrir em todos os sentidos. Quando você está nutrindo o seu corpo, de alguma forma você também está nutrindo a sua mente. Porque o alimento ele tem nutrientes, ele nutre alguma coisa. E não só o corpo, mas para além do corpo. Né? Aquilo te traz vitalidade, aquilo te traz disposição. Então também te traz uma clareza. Minha tia falava que peixe era bom para a cabeça. Sério. Eu acredito, eu não sei a fundo, mas acredito. Então, acredito que pode influenciar, mas a gente também não pode reduzir, sabe? Só a alimentação. Ah, se eu mudar minha alimentação, vou parar de ser ansiosa, né? E às vezes a gente tem que olhar um pouco mais para essa ansiedade, para ver o que de fato ela é. E aí você cuida né? A gente falou do esporte, então fazer atividade física, se alimentar bem, então tudo isso faz com que você diminua essa ansiedade, né? Ainda mais nesse momento que nós estamos hoje, né? Então, que a gente possa fazer isso, né? Mais e mais. Quando a gente come um chocolate, a gente nutre nosso prazer também, é maravilhoso, né? Mas a ideia, Ariane, é a gente se tornar congruente, sabe? Quando eu tô com fome, eu preciso comer. Quando eu tô com sede, eu preciso beber. Quando eu estou... Já viu o Coringa? O quê? Já viu o filme do Coringa? Não viu? O Coringa, ele tem... Eu assisto o filme, mas eu não lembro o nome, então provavelmente eu assisti. O Coringa, ele tem um transtorno que quando ele quer rir, quando ele quer chorar, ele ri. Então, ele é o quê? Incongruente, né? Ele não tá seguindo uma linha de pensamento, né? Então, quando a gente vive uma vida incongruente, percebe que a gente não atende a real necessidade, né? Eu mobilizo energia para atender a necessidade e eu volto para a necessidade de novo, porque eu não estou indo de encontro. Se eu estou com fome, eu preciso comer, não ver um filme. Entendeu? Robson colocou, meu marido, tá? Eu fico ansioso quando não como a comida baiana. Maravilhoso. Gente, nunca comi comida baiana. Tem muita curiosidade. Não, minha amiga, você precisa, pelo amor de Deus. Vamos lá para a próxima pergunta aqui, que o tempo tá indo embora. Gente, vamos lá, faz uma pergunta aí também. Tô aqui, tem bastante pergunta aqui ainda. Vamos lá para essa aqui, ó. Lari. Quais são os fatores de risco para desenvolver ansiedade? Essa é a pergunta. Tá. Olhando por um lado patológico, né, da doença. Como eu disse, a gente olha para além da doença, né? Que às vezes a pessoa chega e fala assim: oi, você fala assim, o que te traz aqui na terapia? Então, eu sou ansioso, meu nome é Thaís, eu sou ansiosa, meu nome é Thaís, então a ansiedade vem antes até do nome, né? Então ela se define como uma doença. Mas quando a gente fala de uma ansiedade patológica, fatores de risco, a gente pode pensar em sim, histórico familiar, né? Propensões genéticas, né? Acho que é outra palavra que eu queria usar, mas enfim, fatores genéticos, sim, né? E principalmente, Ari, eu traria a questão da percepção. Como essa pessoa percebe o mundo, sabe? Porque tudo parte da forma como você percebe. Então, a gente pode olhar o copo e você pode achar esse copo horrível. Opa! Você pode achar esse copo horrível. Eu posso achar esse copo maravilhoso. Você pode olhar esse copo e lembrar de um trauma que você teve lá na sua infância, que envolve um copo preto com um negócio branco. Então, tudo é a forma como você percebe. E a percepção, ela vem da história, ela vem das experiências, ela vem de ajustamentos criativos. Então, como é que você se ajustou? Como é que você lida com situações de vulnerabilidade, de medo, de risco? O que você tem medo de pôr em risco? Né? Então, vem muito dessa questão, o risco que eu diria, para você desenvolver, eu diria que também vem dessa questão da percepção. Como você percebe o mundo? Como que as coisas chegam para você? Como que o coronavírus chega para você? Entende? Então, passa por aí também. E aí, a partir disso, a gente sempre faz alguma coisa com aquilo que a gente recebe, sabe? Então, eu acho que passa por aí também. Muito bom. Eu gosto muito da frase... A gente pode... a frase é felicidade, mas a gente pode usar talvez outras características também. Mas diz assim a frase: felicidade é olhar para as mesmas coisas com os olhos diferentes. Então é tudo uma questão de perspectiva, de ângulo. Às vezes você está olhando de uma forma, mas você olha de outra e fala: até que é bonito, até que é legal.
consigo ver outras dimensões, consigo ver de uma outra forma. Né? Exatamente, exatamente. É o que acontece na nossa vida muitas vezes, né? A gente recebe um problema, às vezes eu recebo um problema, a forma como eu olho é diferente da que meu marido olha. Né? Cada um tem uma perspectiva, você decide. Thaís? Oi? Vocês estão Pra mim, travou. Voltou? voltando. É porque estamos no horário concorrido. A Larissa Portugal falou essa psicóloga maravilhosa. Ela também é maravilhosa. Minha indicação certa. Silva Coelho, a mamãe, entrou aí, nutricionista. Linda, Ariane, obrigada. Vamos lá, que o tempo tá acabando. Vamos para... foi essa pergunta do início, na verdade, né? Como é que foi, na verdade, foi a pergunta que a menina fez até lá no feed. Como é feito o diagnóstico de ansiedade, né? Quando é que do natural histórico. Quando patológico, sintomas, sinais e sintomas, histórico. Isso é feito por um psiquiatra, na maioria das vezes. Ansiedade patológica, né? E eu tenho uma pergunta. Quando é que a gente sabe, quando é que a ansiedade ele sai do psicólogo para o psiquiatra? Tipo... Então, olha, vou falar como que eu percebo isso, tá bom? Assim, eu tenho uma conhecida que ao tudo ela fala assim, manda pro psiquiatra. E a minha ideia, eu enxergo o ser humano como um ser potente. Se você acredita em Deus, enfim, eu vou te dizer o que eu acredito, tá? Agora é a Thaís falando. Eu acho que Deus não nos deu uma vida que a gente não consiga dar conta. Se a gente tem essa vida, esse corpo, essa carne, a gente consegue dar conta disso. Então, eu acredito que existem coisas que a gente nem se permite se colocar nesse lugar de tentar dar conta. A gente quer se anestesiar a todo custo. Eu sei que eu nunca tive depressão, mas eu já tive ansiedade, já tive alguns transtornos nesse sentido. E eu sei que a gente quer melhorar. É muito ruim se sentir mal. Então, a gente quer uma coisa rápida. Né? A gente quer um remédio, a gente quer... Né? Só que até o remédio ele perde efeito em algum momento. Até o remédio, em algum momento, ele não funciona mais ou ele precisa ser tirado. Então, se não funciona mais, e às vezes, se a gente vê casos que as pessoas conseguem vencer isso, lidar com isso, é porque o seu corpo tem mecanismos para que isso possa ser feito. Então, eu acredito muito na potência que a gente tem. Então, quando a pessoa chega para mim e fala assim, olha, eu tenho ansiedade diagnosticada já, mas ainda não fui no psiquiatra, eu estou vendo aqui primeiro. E eu falo, muito legal, vamos tentar esgotar as nossas possibilidades de trabalho, de percepção, né? E aí, se você vê que não dá, a gente quer dizer, isso claro que é a escolha da pessoa, né? Mas uma coisa que eu acredito, eu tento esgotar as possibilidades de trabalho ali na terapia, e aí a gente viu que, de repente, seja necessário mesmo, e aí o psiquiatra. Não é falando que o psiquiatra é ruim, que remédio não presta, não é nada disso. O remédio é super necessário em alguns casos pontuais, sabe? Às vezes, casos que a pessoa realmente, ela não consegue nem se dar conta, sabe? Ela por exemplo, síndrome do pânico, a pessoa desmaia, a pessoa fica muito mal. Aí, de repente, sim muito necessário o uso do remédio. Mas você sempre, assim, sempre não, né? Mas o que eu vejo da maioria dos psiquiatras é que eles sempre encaminham para o psicólogo também. Porque em algum momento aquele remédio... É importante, né? É paralelo, né? Trabalho junto, né? Eu entendo assim, né? Porque mesmo você tomando a medicação, você precisa estar ali na terapia, né? Porque a ansiedade é o que é. Faz parte da vida. Você tem que integrar isso. Como é que você vai fazer? Verdade. Temos mais uma pergunta aqui. Como administrar a ansiedade? Pergunta da Elizabeth. Ela está aqui na Irlanda, Elizabeth. Oi. Como administrar a ansiedade nesse cenário para enfrentar uma semana de prova? Ela está na semana de prova aqui, então a galera tá doida. Temos um cenário de ansiogênico e temos um outro cenário de prova que é ansiogênico por si só. Ela perguntou como administrar, né? Como administrar.
Elizabeth, eu te diria, é claro que isso não é uma dica nem um conselho, mas talvez uma coisa para a gente pensar, né? O que que é importante para você, né? Você precisa estudar para uma prova. E aí, assim, se você não define quais são seus limites e suas importâncias, você fica muito misturada com tudo. Direciona seus esforços, sabe? O que que você pode controlar? Quarentena você não tem como controlar, você tem como tirar o coronavírus, não tem como. Ponto. Não tem o que fazer com isso. Prova, tenho como controlar, mas também preciso estar atenta ao fato de que não é fácil, né? Eu não estou numa condição favorável, né, de estudo e de prestar atenção. Então, também, entrar em contato com essa impotência, sabe? É importante a gente acolher a impotência também. Porque a gente só consegue ser forte, às vezes, se a gente der espaço para fraqueza, se a gente admitir que a gente é fraco em alguns aspectos, sabe? Então, não pega o chicote da autocrítica e se chicoteia se você não conseguir estudar como você queria estudar. Porque é estranho o que a gente está vivendo. Mas direciona seus esforços para o que é importante para você. Muitas coisas causam ansiedade, mas dentro disso, o que é possível para você fazer para que você vá de encontro à satisfação das suas necessidades? Acho que talvez a gente... Não é uma dica, né? Mas é uma coisa para a gente pensar, para a gente construir. Eu acredito muito que o nosso saber, Ari, é uma coisa particular, sabe? A gente vai construindo. Não tem uma coisa pronta. Né? Vai se descobrindo. E o saber em terapia também é isso. É um saber particular que vai se construindo. Então, acho que pensar sobre isso, talvez, nesse sentido. Vamos lá, que estamos 10 minutos, na verdade, 7 minutos. Vamos só responder aqui as perguntas. Passa rápido, né? Muito bom o bate-papo. Passa. A Simone botou aqui, eu também enxergo o ser como um ser potente, né? Ela está concordando com o que você falou. A Bia tem uma pergunta. A Bia é de Salvador, é amiga. Como lidar quando você percebe que está tendo sintomas de crise de ansiedade? Primeiro, pedir ajuda. Admitir que precisa de ajuda. E admitir que precisa de ajuda é principalmente olhar para dar atenção para você, sabe? Dar um espaço para você. Porque é isso que você começou falando. Lembra, Ari? Você falou, muita gente tem preconceito, muita gente fala, não, deixa pra lá. E tudo mais. E aí você vai somatizando aquilo. Então, acho que o primeiro ponto é procura ajuda. Talvez fala com a sua família, alguém que você se sente confortável. Mas é fundamental que você dê espaço para que isso apareça. E não reprima, sabe? Porque se você percebe, é sinal que você está atenta. Que você está atento ao seu aqui e agora. O que está acontecendo aqui agora? Tem alguma coisa diferente. Então, acho que talvez a primeira coisa, talvez não, certamente, né? Eu diria procurar ajuda. E tudo bem, todo mundo precisa de ajuda. A gente está aqui para ajudar um ao outro. Verdade. A nutricionista Simone Paiva escreveu, mas precisa buscar ajuda primeiramente com um psicólogo e psicólogo encaminha. Ela deve estar falando do que a gente estava falando em relação ao psicólogo. Às vezes é o contrário, né? Não é uma regra. Voltei. Tem gente que procura um psicólogo primeiro. Vamos lá, para a Adriele aqui, ó. Quando estou muito ansiosa... Adriele, ela está aqui na Irlanda. Quando estou muito ansiosa, começo a procrastinar, vendo coisas banais para distrair. Porque naquele momento não consigo me concentrar em estudar ou algo do tipo. Sempre percebo isso depois, mas volto a repetir, às vezes sem perceber no começo. Sim. Peraí, sempre quando estou ansiosa... começo a procrastinar, entendi. Então, isso é muito normal, né? Às vezes a complexidade da atividade, o que aquilo envolve, né? Como que aquilo chega para você, igual que a gente falou da questão do copo, né? Talvez a gente use essa saída, né, para ver coisas banais, que, cara, dá espaço também para coisa banal é importante. É importante, adoro ver o sou eu na vida. Deixa eu botar aqui no carregador. A ideia é que o que envolve essa atividade? O que essa atividade ela evoca em você, né? O que ela traz para você? Que sensações? O que você percebe no seu corpo? O que você percebe
percebe nos seus pensamentos. Então, eu tenho um destaque no meu Instagram sobre procrastinação. E a ideia, eu gosto muito de você, quando você tem uma atividade muito chata para fazer, o que envolve muita energia de você, destrincha ela, né? Vai fazendo em partes. E, de novo, eu gosto muito da abordagem de pensar o que é possível para você. Se você tem um padrão e você, não, eu deveria seguir dessa forma. Sai dos deverias e começa a olhar para como é para você, como você faz. Tem uma frase do Fritz, que é o pai da Gestalt terapia, que ele fala muito isso, né? Saia do que deverias e percebe como fazes. O que fazes e como fazes. Descubra. Deixa que o plano para você surja de dentro de você. Para isso, é fundamental que você tenha um contato consigo. Um contato com as suas possibilidades, com as suas fraquezas, com as suas forças, enfim. Muito bom! Temos mais perguntas, mas acho que não vai até pedir responder. Faltam 3 minutos. A Beth falou assim, Thaís, quer ser minha amiga? Beth, claro! Siga a Thaís. Ela é ótima. Eu amo. Eu assisto todos os stories dela. Muitas dicas. Eu gosto muito dessa abordagem. Faz realmente a gente refletir muito, né, em quem somos, em tudo. É muito bacana. Então, galera, quem não segue, segue lá a Thaís, que vai ser edificante para nossas vidas, né? Será que dá para responder mais 3 minutos? Eu acho que dá. O Marcolino respondeu aqui, perguntou: se eu convivo com alguém muito ansioso, como eu posso ajudar essa pessoa? Meu comportamento? Eu vou falar de mim, tá? Eu vou falar de mim porque eu tenho uma pessoa aqui, assim, acolhendo. Porque às vezes a gente vai dar conselho, ao invés de ajudar, a gente se atrapalha. Porque às vezes a gente dá conselho a partir da gente. E a outra pessoa é uma outra pessoa. Como que é pra ela? Acolhe isso. Você pode dar dica, é igual eu dei pra Manolo, por exemplo. Cara, ele estava muito sobrecarregado no trabalho. Faz pausas, tenta fazer isso. Não deu certo. Vamos tentar mudar de lugar? Hoje, por exemplo, eu tô na cozinha e ele foi pra sala, pro quarto. Né? Então a gente vai se movimentando, mas é muito importante você acolher a pessoa do seu lado, sabe? Dar espaço para ela falar e deixa ser como é. Porque às vezes a gente fica assim, mas por que você tá sentindo assim? Você tem tudo, você tem que ser grato. Não, você quer. E aí, tipo, isso não ajuda, cara. Não, só me ouve. A gente gosta mesmo, sabe o que é? De quem escuta bonito. Quem fala bonito é bom, mas quem escuta bonito é muito assim, potente pra gente pensar. Muito bom, gostei disso, hein? Rapaz, ó, Thaís Gonzalez, muito bom. É muito engraçado. Olha, cara, só tem 1 minuto. Quero te agradecer por sua disponibilidade. Amei esse bate-papo. Eu tenho certeza que tinha mais umas 2 ou 3 perguntas aqui. A gente vai tentar conversar e eu posto lá pra galera. Mas, galera, siga a Thaís. Ela tá falando até as meninas que estão aí solteiras, né? Que relacionamento. Ela tá com um tema aí agora sobre... Tá rolando aí sobre relacionamentos e tal. Então, siga lá elas, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Fale, amiga. Muito obrigada. Só queria agradecer. Foi ótimo, amei. Foi a primeira live que eu participei, segunda que eu participei aqui na minha vida inteira. Então tá bom, a gente pode participar muito mais. Podemos fazer outro tema aí. Não se preocupe com isso. O que não falta é tempo. Vai comigo. Então tá bom. Beijo, beijo pessoal que entrou aí, tá bom? Agradeço a vocês aí. Beijo. A galera que tá aqui na Irlanda, que já é quase meia-noite. E participou aí, tá bom? Muito obrigada. 8 segundos para acabar.